A agência europeia confirmou que a temperatura da Terra no ano passado foi a mais alta da história. Presidente Lula declarou guerra ao garimpo ilegal no território Yanomami. Polícia do Equador prendeu criminosos que invadiram uma emissora de televisão e tomaram funcionários como reféns. Hezbollah voltou a atacar Israel em retaliação à morte de um dos principais líderes da organização político-militar. Novas imagens mostraram o momento do pouso forçado de helicóptero em uma avenida de Belo Horizonte. Consumidor já começou a ir às compras na hora certa, que é a das promoções. Time do Botafogo pediu recuperação judicial e pelo menos 3 meses de prazo para não ter que pagar as dívidas. E a superação de Mariana, atleta que perdeu uma perna, mas já voltou aos treinos. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Agora é oficial. O ano de 2023 foi o mais quente da história. A expectativa dos especialistas foi confirmada. Segundo o Observatório Europeu do Clima Copérnicos, o aumento da temperatura média foi de 1,48 graus Celsius. O Observatório Europeu do Clima Copérnicos anunciou nesta terça-feira em seu relatório anual que a temperatura média mundial no ano passado foi de 14,98 graus Celsius, ou seja, 1,48 a mais que o clima da era pré-industrial. Este novo recorde supera o anterior de 2016, em mais 0,17 graus Celsius. O histórico Acordo de Paris para combater as alterações climáticas foi assinado por quase 200 países em 2015, para tentar travar o aumento da temperatura média no máximo de 2 graus e, idealmente, em 1,5 graus. A temperatura média da superfície do mar, outro indicador importante, também está batendo recordes em todos os oceanos do mundo. Os indicadores marinhos são dados fundamentais, porque o mar serve como regulador da temperatura planetária, absorvendo o excesso de calor e CO2. O fenômeno sazonal El Niño acentuou os registros e ajudou a perturbar o clima em todos os cantos do planeta, desde grandes incêndios no Canadá até secas extremas na África, no Oriente Médio ou altas temperaturas em pleno inverno na Austrália ou no Cone Sul. O Copérnicos tem um banco de dados que remonta a 1850, mas as temperaturas registradas em 2023 provavelmente excedem as de todos os períodos durante pelo menos 100 mil anos. O Corpo de Bombeiros registrou um aumento significativo de resgates em praias do Rio de Janeiro neste início de ano em relação ao mesmo período de 2023. A alta no número de afogamentos foi de 320%. É isso. Apenas nos 8 primeiros dias deste ano, o Corpo de Bombeiros já realizou 2.064 resgates nas praias cariocas, uma média de 258 salvamentos por dia. O número representa um aumento de 320% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o porta-voz da corporação, o Major Fábio Contreiras, a condição climática deste início de ano é um dos fatores para o aumento no número de casos. O Major alerta que banhistas do Rio e turistas precisam respeitar as bandeiras de sinalização colocadas pelos militares. Esse aumento nas estatísticas sobre afogamentos no estado pode ser comprovado no último domingo, quando 2 jovens morreram afogados nas praias de Grumari e da Barra da Tijuca, ambas na zona oeste da capital fluminense. A Justiça Militar da União decidiu prorrogar o inquérito que investiga o furto de 21 metralhadoras do arsenal de guerra do Exército em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.
Segundo o Comando Militar do Sudeste, a apuração foi estendida até o dia 17 de janeiro, em caráter excepcional por se tratar de um caso que demanda a produção de muitos elementos e do retorno de informações e também pesquisas. Até o momento, pelo menos 38 militares já foram punidos administrativamente com prisões disciplinares que variam de 1 a 21 dias. Quanto às armas furtadas, 19 já foram recuperadas e 2 permanecem desaparecidas. Em novembro, a gente lembra também que a Justiça Militar chegou a negar, inclusive, a decretação da prisão de 6 militares suspeitos de participar deste furto. Dentre os investigados estão o cabo Wagner Tandu, que trabalhava como motorista para o comandante da unidade, o tenente-coronel Rivelino Barata de Souza Batista, que foi afastado do cargo por ordem do comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. A gente também lembra que uma nova prorrogação não está descartada. Um detalhe que chamou a atenção dos investigadores, inclusive da Justiça Militar, e por isso que houve a extensão desse prazo e para a conclusão dessa investigação, é que algumas dessas armas de calibre pesado, inclusive utilizada então aí pelo Exército, muitas delas estavam sob o comando de milícias do Rio de Janeiro e muitas dessas milícias também ligadas ao PCC e até mesmo ao Comando Vermelho. Então agora tem essa prorrogação, não está descartada uma nova prorrogação e, claro, vai depender muito dessas pesquisas e das novas informações que vão chegar até o conhecimento desses investigadores, da Justiça Militar, que está encabeçando também essa investigação e determinando todas as etapas, e com isso pode levar até mesmo à prisão de novos militares que podem se tornar suspeitos da participação deste furto. Desde que foi lançado em 19 de dezembro do ano passado, mais de 1 milhão de pessoas se cadastraram no programa Celular Seguro. De acordo com o último balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram registrados mais de 7 mil alertas de perda, furto ou roubo de aparelhos. Além dos mais de 7 mil bloqueios, a ferramenta também atingiu a marca de 1 milhão de cadastros. As pessoas que sofreram com roubos e furtos agora podem bloquear seus aparelhos com apenas um toque. Cada pessoa cadastrada no Celular Seguro poderá indicar uma pessoa da sua confiança, que estará autorizada a efetuar os bloqueios caso o titular tenha o celular roubado, furtado ou extraviado. Também é possível que a própria vítima bloqueie o aparelho acessando o site pelo computador. O Celular Seguro apresenta um botão de emergência que deve ser utilizado somente em caso de perda, furto ou roubo de celular. A ideia do aplicativo é que a pessoa que passe por algum problema tenha um mecanismo de bloqueio por meio de uma pessoa de confiança ou a própria que possa fazer essa restrição. Vale ressaltar que a ferramenta não tem a possibilidade do desbloqueio. Ou seja, se você teve o celular roubado e faça o alerta, terá que entrar em contato com os bancos e a operadora para efetuar esse desbloqueio. E veja a seguir, presidente Lula declarou guerra ao garimpo ilegal no território indígena Yanomami. E ainda, consumidor já voltou às compras na hora certa, que é a das promoções. O presidente Lula declarou hoje guerra ao garimpo ilegal. Durante encontro com vários ministros, o presidente disse que o país não pode aceitar que os territórios indígenas sejam violados sem qualquer problema. Da tradicional sala de reuniões do Palácio do Planalto, Lula cobrou maior desempenho dos ministros para reverter a crise humanitária que enfrentam os indígenas. O chefe do Executivo Nacional prometeu que usará todo o poder da máquina pública para aplacar a situação vivida pelos Yanomami em Roraima. A reunião também serviu para fazer um balanço das medidas que foram adotadas ainda em 2023, após a visita realizada por Lula ao povo Yanomami em janeiro do ano passado. Inicialmente, o governo Lula previa a retirada total dos garimpeiros em 180 dias, mas como isso não ocorreu, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que já havia determinado a expulsão dos invasores do território indígena ainda durante o governo Bolsonaro, estabeleceu que o executivo apresente uma nova estratégia. Um dos presentes na reunião desta terça-feira, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo federal investirá mais de R$1 bilhão neste ano em ações de saúde e assistência social
social direcionadas aos indígenas da etnia. Ele também anunciou que as Forças Armadas vão deixar de fornecer serviços de logística, como o transporte de mantimentos para a região. Mas essa parte logística, de apoio à saúde, de apoio à FUNAI, de apoio ao meio ambiente, passa a ser feito nesse novo contrato que o Ministério da Gestão está concluindo até março. Mas até março as ações humanitárias ainda serão apoiadas pelo Ministério da Defesa. A expectativa é que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal apresentem, em 30 dias, um plano estruturado para a região no campo da segurança. A ideia é que a PF e as Forças Armadas atuem de forma permanente e não mais de maneira esporádica. A gente vai decidir tratar a questão de Roraima e a questão indígena e a questão dos Yanomamis como uma questão de Estado. Então, nós vamos ter que fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter, porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpo ilegal, que a gente possa perder uma guerra para madeireiro ilegal, que a gente possa perder uma guerra para pessoas que estão fazendo coisas contra o que a lei determina. Quem tem dívidas com a União poderá ganhar até 70% de desconto dos juros, multas e outros encargos. No caso dos microempreendedores individuais, o abatimento será até sobre o valor original da dívida, podendo parcelar o restante em até 145 vezes. Quem quiser participar do programa Regularize terá até o dia 30 de abril para entrar no site da Procuradoria-Geral da Fazenda e preencher um formulário. A promessa é de que a resposta seja dada em apenas 6 minutos. Com o novo programa, além de dar um alívio aos devedores, o governo espera arrecadar 24 bilhões de reais, o que deverá ajudar a ajustar as contas este ano. Dor é sempre dor, mas quando chega pode provocar mais estragos do que outras. Uma delas é a da hérnia de disco. Um problema que tem afetado trabalhadores com maior intensidade, tendo como consequência o afastamento de suas atividades. Foram mais de 2,5 milhões de brasileiros que precisaram se afastar de suas atividades nos trabalhos em 2023 devido a algum problema relacionado à saúde. Foi o que apontou o Ministério da Previdência Social. A hérnia de disco foi a principal causa, seguida da dor na lombar. De acordo com especialistas, o sedentarismo atrelado à má postura são os principais fatores que estão associados às lesões na coluna. Ainda de acordo com eles, o principal sintoma que está atrelado à hérnia de disco é a dor na ciática, que acomete também a perna, gerando perda de sensibilidade, de força muscular, além também de sensações de choques e de formigamento. Ao contrário do que muita gente pensa, a hérnia de disco acomete principalmente pessoas mais jovens, entre os 20 e 40 anos. Por isso, os especialistas dizem que é necessário estar atento aos sintomas e também a evitar as principais causas, estando atento sempre à postura durante as atividades no dia a dia e buscando evitar os altos níveis de estresse. No mercado financeiro, os investidores continuaram na expectativa pelos dados da inflação norte-americana após uma moderação nas apostas de cortes de juros pelo Banco Central do país e também pelos preços no Brasil em dezembro, que serão divulgados nesta semana. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,69%, cotado em R$ 4,90 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,74% aos 131.447 pontos. Muitos consumidores brasileiros já entenderam que existe a hora certa de ir às compras. É só esperar passar algumas datas especiais, como Dia das Mães, Pais, Crianças, Natal e Ano Novo. Ou seja, a hora é agora. Gastou muito no final de ano ou sobrou aquele espacinho para o orçamento? Se sobrou, dá para aproveitar e comprar aquele produto que estava nos planos do ano passado. Isso porque as promoções já estão dando as caras.
E olha que o empresariado está empolgado. 66% dos empresários já estão fazendo as liquidações e já estamos colhendo os resultados. Passado o período de festas e empolgação de final de ano, muita gente sai para viajar de férias. É nessa hora que a cidade fica um pouco mais tranquila. E o comércio aproveita para fazer as liquidações de janeiro. O cliente pode aproveitar para comprar produtos que chegam a até 50% de desconto. É o momento de comprar aquele eletrodoméstico mais em conta. Uma TV moderna, sabe? Géser tá pesquisando uma máquina de lavar. A gente sabe que agora em janeiro os preços são bem mais em conta, né? Eu acho que eu vou fazer um bom negócio. Em alguns casos, o valor pode ser ainda mais atrativo se for aquele produto de mostruário, com pequenos defeitos. Para quem não tem problema com aquele produto de mostruário, compensa muito, que tem produtos aí que tem até 50% de desconto e também os demais produtos, tem os produtos aí embalados, novo, para entregar para você lá sem custo nenhum, com até 30% de desconto também. E vale a pena comprar de mostruário? Vale sim, porque tinha uma pecinha estragada, eles trocam por uma nova. É a mesma coisa? Mesma coisa, vira novo igual. Seja como for, o que importa mesmo é que 2024 está começando a todo vapor. Estamos projetando um crescimento aí mas de no mínimo 12% em relação ao que já crescemos o ano passado. Eu tenho certeza que vai ser um ano de prosperidade para todos os empresários, para todas as pessoas, se Deus quiser. E a partir do mês de fevereiro, aposentados do INSS e estudantes do ProUni que não viajaram de avião nos últimos 12 meses poderão usufruir do programa Voa Brasil, que terá passagens aéreas de até R$ 200. A informação foi dada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silva Costa Filho, após uma reunião com o presidente Lula e o diretor-presidente do Sebrae, Décio Lima. A quantidade de passagens previstas na primeira fase deve ser anunciada por Lula no dia do lançamento do programa, ainda este mês. Segundo Costa Filho, a negociação com as aéreas está bem alinhada. A inteligência artificial está ampliando cada vez mais suas áreas de atuação. Agora encontrou espaço para contribuir com a redução do desperdício de alimentos. O que não falta é material para trabalhar, porque, segundo a ONU, nada menos do que 14% dos alimentos produzidos no mundo vão para o lixo. O Brasil é um dos países que mais desperdiça comida, segundo dados da Organização das Nações Unidas. E, anualmente, cada brasileiro joga fora aproximadamente 60 quilos de alimentos em perfeito estado para consumo. E levando em conta os alimentos produzidos no mundo, cerca de 14% deles são perdidos antes de chegarem aos mercados varejistas para alimentação e agricultura. Esse desperdício se torna um encarecimento dos produtos para o próprio consumidor final. Em vista disso, algumas startups estão vendo no desperdício oportunidades de negócio. Especialistas apontam que o investimento em um esquema logístico eficiente e moderno é a chave para transformar o mercado alimentício no Brasil e, consequentemente, reduzir drasticamente o desperdício, tornando as rotas de entrega mais otimizadas, além de prever a demanda de alimentos a ser produzida. Um exemplo é a Frubana, cujo foco é conectar pequenos produtores a restaurantes. Assim, usam a logística aplicada para evitar o excesso, porque a empresa, com o uso da inteligência artificial, consegue otimizar rotas de transporte e prever a demanda, passando para o produtor a exata quantia que o restaurante precisa. Atualmente, os maiores desafios de sanar esse problema estão na produção, armazenagem inadequada e na distribuição, considerando que muitos dos alimentos acabam se deteriorando graças às dificuldades no transporte, como longas rotas, por exemplo. Para resolver isso, uma das soluções é o uso de tecnologia, que pode reduzir para apenas 0,8% da perda dos alimentos, uma vez que a própria tecnologia monitora as condições do estoque e o deslocamento. Por fim, a robótica é uma ferramenta empregada para automatizar tarefas desde a colheita até o empacotamento. E a seguir, Hezbollah voltou a atacar Israel em retaliação à morte de um dos principais líderes da organização político-militar. E também novas imagens mostraram o momento do pouso forçado de helicóptero em uma avenida de Belo Horizonte.
A água vendida em garrafinhas tem mais resíduos de plástico do que a gente imaginava. A descoberta foi feita através de uma técnica de detecção criada recentemente. Um estudo de uma revista científica americana sobre a qualidade das águas em garrafas plásticas revelou que foram encontrados 240 mil fragmentos de plásticos detectáveis por litro. Essas partículas são chamadas de nanoplásticos. Enquanto os microplásticos têm menos de 5 milímetros, os nanoplásticos são definidos como partículas menores que a milionésima parte de 1 metro. Eles são tão pequenos que podem atravessar o sistema digestivo e os pulmões, entrar diretamente na corrente sanguínea e, consequentemente, nos órgãos, incluindo o cérebro e o coração. Eles também podem atravessar a placenta e alcançar o feto. Os 240 mil fragmentos de plástico encontrados foram contados por cientistas através de uma nova técnica chamada microscopia de dispersão Raman estimulada, inventada recentemente por um dos participantes do estudo. O resultado superou em até 100 vezes as expectativas dos pesquisadores. O cuidado com os microplásticos cresceu no mundo inteiro nos últimos anos, porque eles se desprendem de fontes de plásticos maiores e agora são encontrados em todos os lugares, chegando à água potável e aos alimentos. Uma nova vacina contra a Covid-19 foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O imunizante da vez é o Covovax, fabricado pelo Instituto Indiano Serum. A vacina possui uma tecnologia que permite a formação de anticorpos no organismo humano e poderá ser aplicada em pessoas a partir dos 12 anos de idade. Está faltando apenas uma última avaliação do Ministério da Saúde para o imunizante passar a fazer parte do Programa Nacional de Imunizações. Novas imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento exato do pouso forçado de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal em uma avenida de Belo Horizonte, em Minas Gerais. As imagens capturadas por uma câmera em uma caminhonete são impressionantes. Tudo parecia tranquilo na Avenida Tereza Cristina, até que de repente o helicóptero toca o solo com velocidade e realiza um pouso forçado. Pelas imagens é possível ver carros trafegando na via que por pouco não foram atingidos. O helicóptero ficou com os esquis danificados e a cauda destruída. A aeronave estava resgatando uma vítima de um acidente envolvendo carretas de minério no anel rodoviário, quando, ao decolar, apresentou problemas. O helicóptero apresentou uma perda súbita de rotação. 6 pessoas estavam a bordo da aeronave, sendo 3 agentes da PRF, 2 enfermeiros e uma vítima de um acidente com caminhões que estava sendo socorrida pelos enfermeiros. O acidentado foi encaminhado a um hospital da região através de uma ambulância. Segundo testemunhas, as hélices da aeronave destelharam algumas casas no caminho. Com isso, estilhaços de telhas atingiram pessoas próximas, que tiveram ferimentos leves. Nesta terça-feira, técnicos do 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e da Força Aérea Brasileira chegaram a Belo Horizonte para periciar o helicóptero. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que as aeronaves passam por um rigoroso processo de aquisição, guarda e manutenção e operam com tripulantes também rigorosamente selecionados, treinados e checados. O consumo exagerado de energéticos provoca vários problemas na saúde, principalmente no coração. É normal encontrar alguém que numa festa costuma tomar energético. Geralmente em festas eu tomo algumas latas porque eu não bebo, né? Eu não consumo álcool, então é energético para me manter acordado. Um levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas mostra que a produção e o consumo de energéticos tem aumentado no Brasil. Em 2010, eram produzidos 63 milhões de litros por ano, o que dava uma média de consumo de 300 ml por pessoa. Em 2020, a produção passou para 151 milhões de litros por ano, média de consumo de 710 ml por pessoa, crescimento
de 136% em uma década. Junto com o aumento do consumo, vem também o aumento da preocupação com a saúde, porque o uso exagerado de energéticos pode trazer vários riscos. Existe um risco cardiovascular associado, em que se destacam as arritmias, mas também existem quadros relatados de infarto associado ao energético, ao abuso de energético, casos de insuficiência cardíaca, tá? E do ponto de vista neurológico, principalmente as crises convulsivas, em indivíduos que já têm alguma predisposição. A mistura de energético com álcool pode até ser ainda mais prejudicial à saúde. O álcool tem um efeito de aumentar a durabilidade da cafeína no sangue, que é uma das principais substâncias dos energéticos. Então, potencializa sim, essa é uma preocupação nossa, e também outras drogas que nós sabemos que vêm sendo usadas junto com energéticos, drogas ilícitas. Segundo a FDA, entidade que cuida da saúde norte-americana, o consumo seguro de cafeína por dia, que é um dos componentes do energético, é de até 400 miligramas. Isto significa, no máximo, 2 energéticos pequenos. Um energético mais potente, digamos assim, o consumo de 2 energéticos já poderia extrapolar essa quantidade diária. E não só isso, porque nós estamos tratando apenas da cafeína, mas o energético tem taurina, muitas vezes tem guaraná, tem L-arginina, então ele tem outras substâncias também estimulantes, Nós estamos falando de uma só, mas ele tem um conjunto de outras substâncias. E tudo isso num contexto que pode ser potencializado por outras drogas ou pelo álcool. O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou hoje Gabriel Attal, ex-ministro da Educação, como novo primeiro-ministro do país. Com apenas 34 anos de idade, ele se tornou o premier mais jovem da história da política francesa. A nomeação de Attal aconteceu para substituir Elisabeth Borne, que pediu ontem demissão do cargo. Macron afirmou que contará com sua energia e empenho para implementar os projetos que ele havia anunciado. O Hezbollah promoveu nesta terça-feira um ataque com drones explosivos contra uma base de Israel em resposta às ofensivas de Tel Aviv, no Líbano, país em parte controlado pelo grupo islâmico extremista. A ofensiva reforça o temor de propagação do conflito contra o Hamas no Oriente Médio. A facção disse que os drones atingiram o quartel-general do exército israelense na cidade de Safed, no norte do país. Foi a primeira vez que o grupo atacou a base localizada a cerca de 8 quilômetros da fronteira com o Líbano, durante a guerra na faixa de Gaza, iniciada há pouco mais de 3 meses. A estrutura serve como importante centro logístico para Tel Aviv. Um porta-voz das Forças Armadas de Israel confirmou que uma base na região norte foi atacada, mas minimizou a ação, acrescentando que não houve danos ou vítimas. O militar não especificou o local a qual se referia e nem divulgou detalhes da ofensiva. A tensão entre o Estado judeu e Hezbollah, que vinha sendo equilibrada desde o início da guerra entre Tel Aviv e o Hamas palestino, contudo, tem crescido nas últimas semanas. O Hezbollah disse que o ataque é uma retaliação pelo assassinato na semana passada do vice-líder do Hamas, em Beirute, a capital libanesa, em ataque atribuído a Israel. Também afirmou se tratar de uma vingança à morte de um dos chefes da força de elite do grupo, ocorrida nesta segunda-feira, durante um bombardeio israelense no sul do Líbano. Mais de 130 combatentes do Hezbollah foram mortos no Líbano durante as hostilidades com Israel, no pior confronto entre eles desde o fim da guerra em 2006. A violência forçou dezenas de milhares de pessoas a fugirem de suas casas em ambos os lados da fronteira e levantou a preocupação de que o conflito poderia se intensificar e se espalhar na região. Os Estados Unidos enviaram porta-aviões para dissuadir o Hezbollah e tomar ações mais incisivas. Mas o navio que pressionava o grupo extremista pelo flanco esquerdo no Mediterrâneo deixou a região na semana passada. Ainda há um outro porta-aviões americano no Oriente Médio, baseado por hora no Mar Vermelho. Tel Aviv quer que o grupo se retire para as fronteiras de uma zona tampão no sul do Líbano, determinada pela ONU em 2000, mas o Hezbollah se nega a fazê-lo.
Neste momento, com a retirada de moradores de uma faixa da fronteira israelense, o tampão, na prática, está no território israelense. E essa é uma situação politicamente insustentável para o já pressionado governo de Benjamin Netanyahu. O premier recebeu nesta terça-feira a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, com uma agenda indigesta para tentar reduzir o conflito em Gaza e evitar seu alastramento. Tanto o Hezbollah quanto o Hamas são apoiados pelo Irã, arquirrival dos americanos, israelenses e árabes moderados da região. Uma organização inglesa criou uma tecnologia para ajudar bebês com dificuldade para respirar. O equipamento projeta hologramas no espaço virtual com todas as informações sobre o pequeno paciente e as orientações dos especialistas em tempo real. Na PBSF, uma central de especialistas funciona ininterruptamente. Ela conta com 20 neonatologistas, além de neurologistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, entre outros, que conseguem ficar de olho em um bebê que talvez esteja a centenas ou a milhares de quilômetros de distância. Todos os celulares de Taiwan dispararam hoje um alerta em alto volume com uma mensagem em inglês sobre um possível ataque aéreo da China. A população ficou desesperada, mas tudo não passou de um mal-entendido. Por volta das 3 horas da tarde do horário local, todos os residentes da ilha receberam uma mensagem barulhenta e assustadora. O aviso presidencial escrito em inglês fazia um alerta sobre um possível ataque aéreo com míssil que estaria sobrevoando o território de Taiwan. O recado ainda pedia aos moradores locais para que ficassem atentos, mas o que acalmou a população foi a rapidez na correção da mensagem. No momento em que ela foi enviada, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, fazia um discurso que acabou sendo interrompido pelo alarme de seu celular. Ela leu o alerta e negou qualquer ataque. A presidente afirmou que era apenas um satélite, não um míssil, e, sorrindo, falou para o público não se preocupar. Os pedidos de desculpas continuaram durante o dia. O Ministério da Defesa também lamentou o erro e afirmou que a mensagem em inglês não havia sido revisada. A mídia estatal chinesa confirmou que se tratava apenas de um satélite científico usado para estudar o espaço. Segundo as autoridades de Taiwan, os chineses costumam lançar satélites quase todos os meses, mas afirmaram que esse pode ter sido enviado para assustar a população. No próximo sábado, a ilha realizará eleições presidenciais e parlamentares. Pequim, capital da China, reivindica Taiwan como parte de seu território e classificou as eleições como uma escolha entre a paz e a guerra. Esse suposto comunicado agressivo chinês seria uma das formas de beneficiar o candidato da oposição. Um novo terremoto atingiu hoje a região central do Japão. Na semana passada, durante a virada do ano, um tremor causou muita destruição e matou cerca de 200 pessoas. Desta vez, o sismo de magnitude 6 da escala Richter não causou mortes, feridos ou alertas de tsunami. Ainda assim, o governo do país segue em alerta. Isso porque as equipes de resgate ainda lidam com estradas bloqueadas para alcançar centenas de pessoas que continuam desaparecidas no país. E veja a seguir, time do Botafogo pediu recuperação judicial e pelo menos 3 meses de prazo para não ter que pagar dívidas. E ainda a superação de Mariana, atleta que perdeu uma perna, mas já voltou aos treinos. A chuva de verão é um fenômeno que perturba a população, principalmente das grandes metrópoles, como é o caso de São Paulo. Como consequência das chuvas, inúmeros chamados de emergência ocorrem, principalmente sobre queda de árvore e falta de energia. Um levantamento apresentou que, na capital paulista, os moradores esperam um pouco mais de 12 horas até que o problema seja resolvido.
o estado de São Paulo terá mais uma semana marcada pela forte onda de calor e a instabilidade típica do verão. E com isso, uma dor de cabeça clássica dos paulistanos volta à tona. Como foi no caso de ontem, a forte chuva que atingiu diversas regiões do estado de São Paulo deixou milhares de consumidores sem energia elétrica. Na capital, há relatos de imóveis no escuro há cerca de 20 horas. A Enel afirmou na manhã desta terça-feira que restabeleceu o fornecimento para cerca de 70% dos clientes atingidos. E essa condição é preocupante. Isso porque um levantamento apresentou que a cada vez que a Enel é chamada para atender um pedido, os moradores da cidade de São Paulo esperam cerca de 12 horas e meia, o dobro do levantamento apresentado em 2018. Voltou a chover forte no final da tarde em várias regiões da cidade de São Paulo, com ventos de quase 100 km por hora. Além da falta de energia, a tempestade foi marcada pela morte de um homem na Zona Sul, eletrocutado por um fio que se soltou depois da queda de um poste. A Justiça do Rio de Janeiro aprovou o plano de recuperação judicial do Botafogo para quitar as dívidas cíveis do clube, estimada em quase 405 milhões de reais em pagamentos mensais pelos próximos 15 anos. Agora o clube terá um prazo de 90 dias para confirmar o plano, desde que contemple ao menos 50% dos credores. Nesse período ficarão suspensas todas as execuções movidas contra o clube na esfera civil. Esse é o segundo grande passo que o Botafogo deu no objetivo de resolver a dívida acumulada ao longo dos últimos anos. Há cerca de um mês, o clube carioca entrou em acordo com a Comissão de Credores Trabalhistas e a Justiça do Trabalho para propor um novo acordo de pagamento das dívidas trabalhistas em 10 anos. A linha vermelha, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, vai ganhar uma faixa exclusiva de acesso à Ilha do Governador e ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. O objetivo da novidade é ordenar o trânsito na região por causa do aumento do fluxo de carros. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que a linha vermelha vai ganhar uma faixa exclusiva para quem vai para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. A pista será só no sentido Baixada Fluminense. Segundo a 7 Rio, o corredor é apenas em um sentido, porque há um problema crônico de trânsito causado pela bifurcação na altura da Ilha do Fundão, que separa as pistas que vão para a Ilha do Governador, onde fica o aeroporto, das que seguem para a Baixada. Das 4 pistas da linha vermelha, uma será exclusiva, ou seja, quem vai para a ilha terá que entrar na faixa exclusiva na altura do Complexo da Maré e não poderá mais voltar para acessar a Baixada. E para monitorar esse trecho, a fiscalização será eletrônica e os infratores receberão multa grave no valor de R$ 195,23 e perda de 5 pontos na carteira de habilitação. A medida tem como objetivo ordenar o tráfego na Via Expressa, em função do aumento do número de voos previstos para o aeroporto. De acordo com os estudos realizados pela Prefeitura, espera-se que a quantidade de veículos em direção à região seja maior em comparação com o mesmo período do ano passado. A faixa terá 2,2 km e a previsão é que ela comece a funcionar no fim de janeiro, quando as obras do asfalto forem finalizadas e toda a sinalização for instalada. A pista exclusiva ganhará pinturas no chão com o símbolo do aeroporto. A primeira tentativa dos Estados Unidos de realizar um pouso na Lua em mais de 50 anos foi um desastre. O foguete teve problemas com vazamento de combustível, forçando uma desistência da empresa privada. Menos de 24 horas após a decolagem, a empresa Astrobotic anunciou que não conseguirá fazer um pouso suave na Lua. Esse era o principal objetivo da missão, que começou na madrugada de ontem. O motivo foi que logo após o lançamento do foguete, uma falha no sistema de propulsão causou uma perda crítica de combustível. Isso acabou as chances de um pouso final feliz. A espaçonave ainda teve problemas para manter seu painel solar apontado para o Sol. Uma ação que era fundamental para gerar energia e recarregar as baterias que mantêm todo o sistema em funcionamento.
A missão previa a chegada à Lua no próximo dia 23 de fevereiro. Este poderia ter sido o primeiro pouso dos Estados Unidos desde 1972, além de ser o único de uma empresa privada na história. Até hoje, apenas 4 países conseguiram um pouso bem-sucedido no satélite natural da Terra, além dos Estados Unidos, a China, Índia e a União Soviética. A Astrobotic afirmou hoje que a missão agora possui um novo objetivo: manter o foguete operando pelo maior tempo possível no espaço. O pensamento agora é de aprendizado para que nos próximos anos consiga executar essa dura missão com perfeição. A mais de 3.500 metros de altitude, 2 cidades bolivianas são interligadas pela maior rede de teleféricos do mundo e, portanto, fazem parte de um de seus principais meios de locomoção. A ideia, que teve início em 2014, une o transporte ao turismo. Metrôs, carros, trens, táxis e transportes por aplicativos são os principais meios de transportes das grandes cidades. Mas na cidade de La Paz, na Bolívia, o teleférico ganhou espaço e atualmente é indispensável para os moradores e turistas da cidade. A popularização do teleférico aconteceu graças ao relevo da capital boliviana, que torna o transporte público um desafio. A cidade está situada a uma altitude de 3.640 metros acima do nível do mar e é uma das cidades mais altas do mundo, com terrenos acidentados, montanhas, vales profundos e ruas estreitas. Foi por esse motivo que, em 2014, o governo lançou a empresa estatal Mi Teleférico, uma rede de teleféricos que conecta a capital administrativa com a cidade vizinha, El Alto. A proposta deu certo e chegou até a entrar para o livro dos recordes como a maior rede de teleféricos do mundo. Ao visitar esta parte do país, é possível ter uma visão privilegiada da cidade em meio às montanhas, nos mais de 31 quilômetros de comprimento, divididos em 10 linhas diferentes. Atualmente, o transporte é utilizado por pessoas que desejam se locomover pela região e também por quem quer fazer turismo e ver a cidade de cima. O teleférico tem cabines limpas, climatizadas e com bom funcionamento em praticamente todas as estações. O trajeto entre uma linha e outra também é feito de forma rápida, facilitando a rotina dos moradores que precisam ir ao trabalho diariamente. O ganho no tempo foi sentido pelos bolivianos, que perdiam mais de 1 hora no trânsito, considerado caótico por muitos. O teleférico também se destaca no quesito sustentabilidade, já que ele possui painéis solares que fornecem energia limpa às cabines e não ao sistema eletromecânico. A estratégia é que até o ano de 2026, uma usina fotovoltaica que está em obras forneça energia solar a todo o sistema de transporte por cabos. Além de sustentável, o teleférico ainda ajuda a diminuição dos acidentes nas vias. Para diversos engenheiros, esse meio de transporte é ideal para a topografia da cidade e atende bem às necessidades da população. Embora a ideia pareça promissora para a América Latina, o projeto não daria certo em grandes cidades e capitais, pois eles só vingaram na região por conta das altas montanhas. Assim, em cidades como São Paulo, Medellín, na Colômbia, e Buenos Aires, na Argentina, o sistema de trilhos ainda é o mais indicado. Vamos ver agora uma reportagem emocionante, digna de início de ano, em que nosso espírito de esperança por dias melhores e superação está aguçado. É a história da Mariana. No dia 6 de setembro de 2019, a minha vida mudou completamente. Eu sou a Mari e no vídeo de hoje eu vou contar a minha história. Eu estava parada em um semáforo quando um carro em alta velocidade bateu na moto em que eu estava. O meu acidente foi muito grave. Eu fiquei entre a vida e a morte. Eu precisei escolher entre amputar a minha perna e me manter viva ou morrer. E é claro que eu fiz a escolha mais fácil. E desde então eu tento aproveitar ao máximo essa nova oportunidade que eu recebi. E mesmo com as dificuldades da vida, ela é linda e nada vai me parar. E não parou mesmo. Depois do acidente, há pouco mais de 4 anos, Mariana casou, aproveitou
tudo da festa, conheceu lugares incríveis com o marido, voltou a fazer crossfit e, mais recentemente, começou a praticar corrida. Eu tenho 2 próteses. Uma para usar no dia a dia, em que eu posso estar alterando a altura de salto e usar salto alto, coturno de obra. Já a outra é uma prótese para banho. Então eu consigo usar em piscina, mar, rio. Já a prótese de corrida, eu ainda não adquiri ela. Ela foi emprestada pela Professora Ortopédica São Paulo, lá de Dourados, para eu pudesse ter essa experiência de correr novamente. E sim, são itens bem caros. A primeira prótese, a minha família, os meus amigos fizeram uma vaquinha para levantar o valor da compra. A prótese de banho, ela foi um presente do Professor Ortopédica São Paulo. E a prótese de corrida, eu ainda não comprei, mas eu estou trabalhando para conseguir comprar uma para mim. A adaptação foi bem tranquila. Fiz muita fisioterapia e como era uma meta minha, de voltar a andar, então eu dei o meu melhor para que eu pudesse me adaptar logo. Mariana mora em Naviraí. Ela diz que a forma como recebeu a notícia de que a perna esquerda teria que ser amputada mudou a sua maneira de ver a vida. A forma que o médico me falou que seria necessário amputando a perna foi bem direta. Então isso foi ótimo, porque eu já aceitei ele na hora. Ele falou, Mariana, ou é a perna ou é a vida. Então, pra mim, a opção mais fácil, a melhor opção, claro, era amputar a perna. E eu sempre me tive muito otimista. As pessoas achavam até estranho eu estar ali, não ficar chateada, não ficar triste, porque eu entendia que aquilo ali era uma nova chance de viver. E então as pessoas falavam, Mariana, você vai cair na real quando? Precisa cair na real, você amputou a perna, você precisa estar triste, você tem que estar triste. Só que eu não via assim, eu via como uma nova chance para viver. Nas redes sociais, a engenheira civil compartilha o seu cotidiano, desde a alta médica, as sessões de fisioterapia, a adaptação e a rotina com a prótese. A página eu.marifernandes é pura inspiração. A vida é maravilhosa e que tem sim problemas, tem momentos ruins, mas que a gente precisa ter um outro olhar. Então, um olhar mais otimista, um olhar de que as coisas vão melhorar, dar tudo de si para que as coisas realmente melhorem. E eu vejo que depois do acidente a minha vida ficou muito boa. Então, eu me formei, eu casei, eu estou constituindo a minha família, eu tenho a minha empresa. Então, assim, olhando para o passado, imagina se eu tivesse ficado depressiva, quisesse desistir, não valeria a pena. Então, como é uma nova chance que eu ganhei, eu preciso fazer ela valer a pena. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.